Vamos então falar hoje sobre design e marcação, tá? Eu trouxe alguns exemplos, alguns teminhas para a gente falar hoje aqui a respeito. Seja bem-vindo, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Darlan Fernandes, sou Master em Micro e Nanoblader, especialista em naturalidade. Amo falar de trabalhos naturais, especialista em sobrancelhas masculinas e femininas também. E hoje eu quis trazer esse vídeo aqui para a gente poder falar sobre design e marcação, falar também sobre como que a gente pode fazer limpeza do excesso, tanto para a sobrancelha feminina quanto para a masculina. Vamos falar também sobre a diferença entre levantar o olhar do cliente e arquear as sobrancelhas, que existe uma diferença, não sei se você sabe também, né? Vamos falar também sobre a questão da remoção da base, que muitos profissionais aí, né, o pessoal que faz design de sobrancelhas acaba que tem esse costume de remover a base das sobrancelhas, né? Tira aquele, às vezes os pelinhos nascem naturalmente do cliente, nasce aqui assim, né? Lá embaixo da base, aí aqui começa a nascer aqui em cima e aqui volta aqui para baixo. O que que a pessoa faz? Ela tira essa parte todinha aqui. Vamos falar sobre isso também, tá bom? E vamos falar também sobre a questão do limite, até aonde que a gente pode fazer aí o limite dessa cauda. Eu quero começar a falar com vocês, especialmente para a galera que é mais iniciante aí nessas questões de design de sobrancelhas, né? Pra gente poder fazer um bom trabalho de micro, nós precisamos entender sobre a questão de design também, tá bom? Só que a primeira coisa que eu quero começar a falar para você que é iniciante ou para você que também que já é profissional, você que já atende há um bom tempo aí, livre-se de padrões, tá bom? Gente, ainda hoje uma grande, maçante maioria de profissionais, tá? Eles ainda estão presos àquele tipo de sobrancelha mais desenhado. Eu vejo ainda muito, eu vejo diariamente, se você sair procurando trabalho de sobrancelhas, você vai encontrar muito profissionais que fazem o mesmo estilo, o mesmo padrão de sobrancelha para todos os clientes. E você acha que não pode piorar? Pode piorar. Eles também fazem isso para os clientes homens, tá? Para os homens também. E, gente, pelo amor de Deus, eu acho assim, eu fico triste porque eu acredito que essas pessoas no futuro elas irão entender sobre essas questões de naturalidade, de respeitar a essência de cada cliente. Elas vão entender sobre essa questão de adaptação, de que cada cliente tem sua particularidade. E vão parar de fazer as mesmas sobrancelhas. Você vê o perfil do profissional, perfis incríveis, tá? Perfis de gente grande. Você vê lá todas as sobrancelhas, parece que fez uma forma em todo mundo. Eu sei que você entende o que eu estou falando e eu quero começar falando exatamente sobre isso. Livre-se de padrões. Cada cliente possui uma própria estrutura, cada cliente tem um direcionamento de fios diferente, cada cliente tem uma particularidade, porque a arcada óssea de cada um é diferente, o ponto alto de cada um é diferente, tá? A estrutura de cada cliente ela é diferente, ela precisa ser levada em consideração. E para só dar um exemplo, quantas pessoas a gente já atendeu, você que já atende, né? Que tem uma sobrancelha, por exemplo, caída, que tem a arcada óssea naturalmente mais caída. Esse tipo de sobrancelha, por exemplo, é onde eu vou falar que a diferença entre levantar o olhar e arquear é praticamente impossível de eu colocar um padrão de sobrancelha, aquele mesmo padrão de sobrancelha, né, desenhado para todo mundo, porque não vai dar certo, não vai funcionar para aquela pessoa, tá bom? Ele pode funcionar em algumas pessoas, mas para quem me acompanha, para quem segue aí o meu trabalho, sabe que eu amo falar sobre naturalidade, especialmente sobre respeitar a estrutura de cada cliente. Então a gente vai aprender a respeitar os limites de cada cliente, respeitar se aquela sobrancelha ela é mais caidinha, se aquela sobrancelha ela tem uma diferença de um lado para o outro, né? Até porque a gente não vai deixar essas sobrancelhas simétricas. Se você está começando agora, vai começar a fazer esses trabalhos de design de sobrancelha, a gente não deixa as sobrancelhas simétricas, porque todo mundo, ou pelo menos mais de 99% da população, tem uma leve diferença do lado direito do corpo para o lado esquerdo. Tá? E a gente pode imaginar ou pensar que essa diferença é só na sobrancelha, mas não é. É o nosso lado direito inteiro do corpo, é diferente do nosso lado esquerdo. Então é impossível eu querer corrigir apenas as sobrancelhas. Pense comigo, eu mesmo tenho uma diferença, uma leve diferença. Se você um dia parar e olhar uma foto minha, você vai ver que eu tenho uma diferença também
todos nós temos, tá? Se você ainda não percebeu se tem, eu já atendi clientes que realmente não sabiam dessa diferença, porque às vezes é muito sutil, mas quando você para perceber, se você olhar no espelho, você vai ver que levemente um olhinho é mais baixinho do que o outro, e a sobrancelha acompanha, tá bom? Isso faz parte, todos nós somos assim. E o que acontece nesse momento? Muitos profissionais tendem a fazer o quê? Tendem a querer deixar as sobrancelhas simétricas, deixar elas certinhas. Agora pense comigo aqui, use-me aqui o meu rosto de exemplo para isso que eu vou falar. Se o meu rosto é levemente tortinho, tá? E é natural, e eu deixo essas sobrancelhas simétricas, eu acabo chamando a atenção, eu acabo trazendo para evidência essa diferença na estrutura do meu rosto. É por isso que a gente não pode deixar essas sobrancelhas simétricas. A gente tem que, como eu falei, se livrar de padrões para que a gente possa respeitar a estrutura de cada um. O que a gente faz nesse momento? A gente harmoniza, a gente tenta diminuir um pouco dessa diferença para que a gente possa então realçar a beleza desse cliente. Pense comigo, um cliente que tem, eu estava vendo hoje, fazendo a oração hoje mais cedo, né? A Luzia Santiago da Canção Nova, ela tem uma sobrancelha bem assim, ó, bem diferente, bem diferente. E eu tava olhando que a estrutura do rosto dela é assim, e ela é linda desse jeito. Se eu pego aquela sobrancelha e eu faço exatamente o que eu acabei de falar para vocês, o resto do rosto vai parecer que vai ficar torto. Isso acontece com todo mundo. Então a gente, primeiro ponto de hoje, livre-se de padrões. Segundo, não queiram deixar as sobrancelhas simétricas. A gente vai chamar isso de harmonização. A gente só vai diminuir um pouquinho dessa diferença, mas ela precisa estar lá, porque ela faz parte da estrutura de cada cliente, tá bom? Ah, Darlan, então se a pessoa ela me procura para poder ela levantar o olhar, então olha a caída, levantar o olhar, eu não vou poder levantar? Depende, tá? Depende. Você vai poder fazer sim, dentro do limite aceitável da naturalidade, você pode fazer sim, você até deve fazer. Só que se é o cliente, já aconteceu comigo já, tá? E se acontecer com vocês, aí vai ficar a critério do profissionalismo de vocês. Já aconteceu comigo de receber cliente, onde ela queria muito levantar o olhar, como eu falei, dar uma leve arcada na sobrancelha, tá? E eu falei, olha, eu faço aqui um trabalho dentro dos pontos do seu rosto, baseado na sua arcada óssea, e aqui é o limite que eu vou fazer. Vou lá e traço os pontinhos do design e mostro para ela, falo, olha, eu queria mais alto, eu queria a sobrancelha arqueada. Você sabe que tem muita gente, né, gente, principalmente esse pessoal blogueiro por aí, que acham que estão arrasando, acham que estão matando a pau com aquela sobrancelha parecendo um chifre, desculpa aí, mas parece, tá? Pintada de preto, bem arqueada assim, acha que estão matando a pau, então tem gente que quer fazer uma estrutura dessa. E eu falei, olha, não combina com você essa estrutura, não vai dar certo, eu não vou fazer. Aí eu falei, se você não fizer, eu vou fazer em outro lugar. Vai com Deus. Eu não faço, gente, porque eu sei que não vai ficar legal. Na verdade vai ficar horrível, tá? E eu não vou fazer isso. O nosso trabalho é para poder embelezar as pessoas, é para poder trazer sorriso, trazer alegria, para a gente poder realçar o que ela tem de melhor. E não fazer uma coisa feia dessa, entendeu? Para poder que a gente sabe que depois não vai ficar legal. Então eu prefiro perder o cliente do que fazer uma coisa que eu sei que não vai ficar bom, tá? E nem ela, sabe? Lembre-se que os profissionais somos nós. Quando você recebe um cliente, é você que tem que saber o que é melhor para ela, baseado no, como eu falei, nas estruturas do rosto dela. Vai fazer todas as medições direitinho e é você que vai falar, olha, aqui é o limite que eu posso fazer para você na questão de dar uma levantada no olhar. Mais que isso eu já não faço, tá bom? Como eu falei, fica a critério de cada um de vocês. Para poder fazer essa marcação de sobrancelha, tá? A gente sempre vai tomar como referência o centro do nosso nariz, tá bom? Fazendo aqui uma aula bem iniciante, bem rapidinho. Você vai marcar aqui o centro do nosso nariz e vai começar onde nascem os pelinhos mesmo, tá? Da sobrancelha. Ah, Darlan, vou atender um cliente que tem alopecia que não tem sobrancelha nenhuma. Vocês sabem que eu também faço muitos desses atendimentos. O que eu faço? Você vai tomar como parâmetro, então, o olho desse cliente, tá? A entradinha dessa bolinha aqui, ó, do olho, para você então fazer o início dessas sobrancelhas. Vai traçar o ponto alto, esse vai ser o nosso ponto inicial. Vai traçar o ponto alto aqui, você vai sentir, tá? Se você está atendendo o cliente lá, você vai sentir aqui, ó, passando os dedinhos, onde começa essa curvinha, ó, meu dedo está vindo reto aqui, ó. Quando curvou, eu já sei que nessa curvinha aqui, eu sei que meu ponto alto ele vai estar exatamente aqui, tá? Aqui eu vou e traço mais um pontinho. E a nossa cauda, quem ainda faz a marcação com linha sabe que a marcação ela tem que seguir aqui do ponto do nosso cupido, né, que é a marquinha da boca, do canto do nariz, do cantinho do olho, até a gente chegar aqui no limite da nossa cauda. E a parte superior da cauda, tem gente que ainda, mesmo tem gente que faz a marcação com linha, não sabe disso. E o que ela faz?
Você, para marcar com a linha, tá? O limite da cauda na parte superior, você tem que levar em consideração o trago do ouvido, tá? E por que eu acho importante falar sobre isso? Quando eu comecei a fazer o trabalho de sobrancelha, lá no início, um dos meus primeiros clientes, eu sabia fazer a marcação com a linha, mas não sei se eu não aprendi que a parte da cauda de cima era o limite do trago. Então eu fazia meio que aleatoriamente, eu errei muito. Depois foi que eu fui aprender que a gente tem que marcar, quando você vai fazer a marcação com a linha, ela tem que puxar aqui na ponta do trago para poder você chegar no limite alto aqui da cauda, tá? É assim que a gente faz essa marcação. Mas basicamente a gente tem esses pontos aí, ponto A, B e C, tá? Para que a gente possa então fazer o nosso design. Só que vamos lá, gente, o que eu acabei de falar? Não é padrão, na verdade. Se eu sigo o ponto ABC, eu vou acabar fazendo um padrão da lã. É isso que você quer dizer? Não, tá? Se o cliente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ela tem uma sobrancelha, vou fazer com esse aqui. Ela tem uma sobrancelha mais caidinha, assim. Se ela tem uma sobrancelha mais caidinha assim, você quer dar a estrutura da cliente. Vou aumentar aqui. Isso aqui é da estrutura da cliente, tá? Por que é importante fazer a marcação do ponto A, B e C? Eu preciso identificar porque às vezes a arcada óssea dessa cliente, a curvinha, por exemplo, ela tá... Acontece muito isso com sobrancelha masculina, tá? Sobrancelhas masculinas geralmente têm a cauda mais curta. Geralmente a curvatura dessa sobrancelha, ela tá aqui. Aqui eu vou marcar o ponto alto, tá? Aqui vai ser o meu ponto inicial, geralmente onde nascem os fiozinhos mesmo. E o ponto da cauda, como eu falei, se essa sobrancelha for uma sobrancelha um pouquinho mais caidinha, eu consigo levantar de leve, eu posso fazer a marcação desse ponto de cauda aqui, no limite, né? No limite aceitável, como eu falei, marcando aqui do ponto do cupido, do narizinho e do ponto do olho, ele pode estar aqui. Então, como é que eu acerto, como é que eu harmonizo uma sobrancelha como essa daqui? Como eu falei, você não vai padronizar a sobrancelha, você vai respeitar o que esse cliente tem. Você só vai melhorar ainda essa estrutura. Se fosse marcar aqui, ó, eu quero levantar esse olhar, tá? Eu venho marcando aqui, levantando aqui essa parte inicial. A gente sabe que a parte inicial é um traço reto, né? Eu vou fazer esse traço aqui mais retinho. Aqui eu vou aumentar, olha só onde está o meu segredo aqui para poder dar uma levantada no olhar, tá? Eu vou levantar um pouquinho aqui assim e vou construir aqui, tá? E aqui a parte da base também, acaba que você viu que aqui, ó, quando eu falei para vocês sobre cuidado com a base também, eu vou fazer uma construção de base aqui, que eu já percebi que aqui essa parte inicial tá faltando um pouquinho também. Eu venho aqui e construo de leve, gente, bem de levezinho, essa base, e aqui eu vou finalizar para poder ter essa sobrancelha. É claro que aqui é um exemplo bem esdrúxulo, né, do que acontece quando a gente tem os nossos clientes lá. Isso aqui é só para dizer para vocês que a gente vai ter sim uma ideia do que é um padrão de sobrancelhas, a gente tem uma ideia do que é esse padrão, só que cada cliente tem sua própria estrutura. Vou te dar um outro exemplo. A gente tem aí, eu recebo muitos clientes, por exemplo, que tem a sobrancelha muito grossa. Assim, ó, clientes homens geralmente. E acaba assim, tá? Eu tenho muito cliente que acaba assim, literalmente assim a sobrancelha, tá? Clientes homens, mas tem vários exemplos, uma sobrancelha mais oriental é parecida com essa daqui. Como que eu trato dessa estrutura de sobrancelha baseado, como eu falei, eu tenho uma ideia de um padrão, eu quero melhorar essa estrutura. Eu vou encontrar lá, de novo, ponto alto, né? Eu já tenho um ponto inicial, e eu sei que está faltando uma caudinha aqui, então eu vou criar também uma caudinha aqui, seguindo essa própria estrutura, tá, gente? Eu só venho aqui praticamente completo aqui o meu design. Aqui eu vou descer e deixar ela mais abertinha, tá? Olha só que aqui tá aberta também. Eu vou continuar deixando ela aberta também, tá? E aqui eu venho só complementando. E basicamente só vou fazer isso daqui para uma sobrancelha para complementar esse design, tá bom? Ela vai ficar exatamente igual ao padrão, não vai ficar. Ou seja, cada um tem sua própria estrutura e eu preciso respeitar isso. Mas eu vou sempre harmonizar essa sobrancelha para ficar aí com um aspecto melhor, um aspecto mais bonito, para que combine melhor com cada um. E o que é que vai variar esses pontos de marcação do design? Sempre, sempre, sempre. O meu ponto inicial, tá? Que é o início, já. Para quem tem sobrancelha, você não precisa nem medir muito o início da sobrancelha, é onde está nascendo, tá? Tem gente que a sobrancelha está nascendo, outro exemplo que é importante vocês saberem também. Tem gente que está nascendo a sobrancelha e vocês não façam isso, tá? Tem gente que a sobrancelha está nascendo aqui
e a pessoa fala, ah, eu quero a sobrancelha mais... E vai e faz o quê? Faz aquele quadrado e ela já está nascendo aqui, tá? E ela acha que tá curta essa distância aqui, ela vem aqui ainda e faz aqui um negócio bem aqui assim, ó. Cuidado, aprenda a respeitar. Geralmente, tá? É claro que eu tenho casos de sobrancelhas que elas são realmente mais abertinhas, mas não são todos os casos, são alguns dos casos onde eu vou sim criar alguns fios aqui no início, mas geralmente, na grande maioria das sobrancelhas, a própria marcação inicial dessa sobrancelha, desses fios dessa sobrancelha, já é o seu limite de criação também, tá bom? Então tenta não inventar muito, até pra gente que trabalha com naturalidade, é importante a gente aproveitar os próprios fiozinhos do cliente que já tem aqui, ó, para poder só complementar e dar uma enchidinha para preencher mais. Do que eu vim aqui até aqui assim e criar demais aqui, ó. Se eu crio muito aqui, acaba que eu tenho a chance de deixar esse procedimento um pouco mais artificial, tá bom? Essa aqui foi a parte então da questão de fazer marcação. Sobre a questão de limpeza de excesso, sobrancelha masculina e sobrancelha feminina. Tá aí uma grande questão, uma grande diferença, uma coisa que vocês precisam levar em consideração. Eu não canso de falar. Como eu falei para vocês, acho que mais de 80% do meu público é masculino. Eu atendo muitos homens, inclusive muitas amigas micropigmentadoras têm receio de atender o público masculino porque tem medo, tá? E talvez o grande X da questão esteja nessa parte prática e simples do design e da limpeza do excesso, tá bom? Isso aqui, gente, ó, faz com que o cliente se fidelize contigo ou faz com que ele sente na sua marca e não volte nunca mais, tá bom? Eu preciso entender que sobrancelhas masculinas são completamente diferentes de sobrancelhas femininas, principalmente na hora de remover o excesso, tá bom? Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Vamos dizer que isso aqui é uma sobrancelha masculina. Sobrancelha masculina tem a cauda mais curtinha, é um pouquinho mais grossa, tá? É um pouquinho mais grosseira. Aqui eu tenho fios aqui, e aqui a gente tem aquela sujeirinha da sobrancelha masculina, que faz parte, né? Tem lá. O que a maioria dos profissionais fazem com a sobrancelha masculina e que vocês têm que entender que isso aqui tem que ser bem pensado. Elas rapam praticamente, tá? Ah, não, ela tira isso aqui tudo. Olha só, ela vai fazer o design, isso aqui quando eu faço o design do meu cliente, eu identifico isso aqui também. Vocês vão ver fotos minhas de clientes masculinos aí, dos homens aí, que tem lá, que parece que tá, nossa, ele esqueceu de tirar a sujeira. Não esqueci, gente. Isso aqui faz parte da estrutura da sobrancelha masculina, tá? O que deixa uma sobrancelha masculina? É exatamente essa sujeirinha, essa questão de ser um pouco mais robusta, um pouco mais agressiva, sabe? Então o que muitos profissionais chamam de sujeira nas sobrancelhas, eu chamo de deixar a sobrancelha masculina. Então assim, se for por uma questão de levantar um olhar, eu vou tirar estrategicamente 1, 2 ou 3 fiozinhos que seja, tá? Por exemplo aqui, eu tiraria esse fiozinho aqui, tá bom? Eu não tiraria todos, talvez aqui perto aqui da metade, mas eu deixaria porque faz parte do complemento da sobrancelha masculina para que ela fique masculina, é importante deixar. Se eu olha que diferença. Se eu pego uma sobrancelha como essa masculina que tem um excesso, tá? A grande maioria tem excesso, e eu faço isso daqui, ó, na sobrancelha masculina, você fez o que todo homem tem pavor. Todo homem tem pavor, que é o quê? Deixar a sobrancelha desenhada demais, definida demais. Isso aqui chama, no rosto do homem, isso aqui vai ser o que mais vai chamar a atenção se você tirar isso daqui. Todo mundo vai saber que ele faz a sobrancelha e é o que ele não quer que ninguém saiba. Ele quer ter a sua estrutura, quer manter o seu porte masculino, entendeu? Quer manter a sobrancelha organizada, arrumada lá, mas sem ninguém precisar saber. Então o que você vai ter que fazer aqui é estrategicamente tirar alguns fios, mas grande parte, a maioria da parte desse excesso, ela vai ficar, tá bom? Você concordando ou não, eu estou falando aqui baseado no que eu faço, nos meus atendimentos, eu vou falar baseado no que eu faço comigo. Até aqui no meio, tá? Vou fazer com exemplo. Ó. Até aqui no meio dessa sobrancelha aqui, tem alguns pelinhos aqui às vezes, né? A gente sabe que homem tem, eu mesmo tenho, não sei se vocês conseguem perceber aqui. Sabe quantas vezes na vida eu tirei isso daqui? E olha que eu sou um profissional de sobrancelhas. Eu nunca tirei, sabe por quê? Porque eu amo isso daqui. Tem gente que ama. Eu tenho uma amiga minha, a Deia, que trabalha em São Paulo,
que ela já atendeu fora do Brasil e ela teve clientes que pediu para fazer isso daqui. Isso aqui faz parte também dessa estrutura masculina, mas aqui tudo bem, aqui é uma exceção. Eu vou dizer que aqui muitas pessoas elas tiram. Quando eu vou tirar, eu falo para o cliente, olha, eu vou tirar, eu não gosto de tirar muitos pelos para não mexer com a sua estrutura masculina, mas eu vou tirar alguns fiozinhos, tudo bem? Ele me autorizando, eu venho aqui e tiro alguns fiozinhos exatamente no centro, mas um ou outro fiozinho que tem aqui por fora, eu vou deixar porque isso faz parte dessa estrutura. E é isso que faz com que esse cliente, que esse olhar fique mais marcante, fique mais masculino, fique robusto, sabe? Fique uma coisa assim, máscula mesmo. É isso que eles querem, gente. Eu preciso entender que sobrancelhas femininas são diferentes de masculinas. Já a sobrancelha feminina, numa história como essa daqui, olha, o que eu vou fazer? Eu vou, com certeza absoluta, plena, na sobrancelha feminina, eu vou tirar todo o excesso. Tá? Todo excesso, eu venho aqui e vou limpar tudo, eu vou tirar todos os fios e deixar ela bem desenhadinha. Apesar de que, tá bom? Hoje em dia, com essa questão de naturalidade, muitas das minhas clientes também, elas pedem para não tirar tanto assim, tá? E por que eu digo isso também? Lembre-se que muitas mulheres, elas querem o quê? Querem levantar o olhar, certo? Então, se uma sobrancelha feminina, eu tenho alguns fiozinhos aqui assim, ó, eu tenho alguns fiozinhos aqui, o que eu vou fazer? Tá? O que eu digo para elas? Olha, o meu design está dizendo, vamos dizer que é o meu design. O meu design está dizendo para eu tirar isso daqui tudo, tá? Para poder ficar bem limpinho. Porém, como eu vou levantar um pouco o seu olhar, ou seja, eu vou criar um pouquinho de fiozinho aqui, né? Eu vou levantar um pouquinho para cá. Eu vou deixar alguns fiozinhos estrategicamente aqui, os que estão aqui em cima da linha do design, eu vou deixar, tá bom? Para que a gente tenha aí um aspecto ainda mais natural no seu procedimento, nas suas sobrancelhas, tudo bem? Eu venho aqui e tiro também, estrategicamente, os fios aqui de baixo. É claro que eu vou limpar mais, né? Mas estrategicamente, os que estão aqui em cima da minha linha do design, eu vou remover, para depois eu poder criar aqui e deixar uma sobrancelha mais natural. Tá bom? Então é essa, a grande diferença tá aí, tá, gente? Eu ainda gosto de fazer a remoção com a pinça mesmo, porque eu tenho esse controle de fazer essa questão estratégica, tá? Eu sempre tiro os pneus estrategicamente. E aproveitando para falar sobre essa questão aqui de limpeza de excesso, cuidado para não remover, cuidado com a base. Eu vou pegar uma sobrancelha mais... Olha só. O que muitas pessoas fazem também com a intenção de levantar, olha, chega cliente lá para você, ó, vamos lá aqui que tá cheio de pelinhos aqui, bababá, bababá, tá? Cheio de pelinho aqui. E o que muita gente faz isso, tá? E na verdade, só que assim, acho que antigamente fazia mais, mas ainda hoje recebo gente que faz. Ainda hoje eu vejo trabalhos de profissionais quando fazem só design de sobrancelha, também fazem isso. Quem faz micro já sabe que é um das grandes coisas que a gente tem que fazer na micro é isso daqui, olha. A gente faz o design e geralmente, ó, tem fiozinho aqui e quando chega, ó, aqui embaixo tudinho, e quando chega aqui, a sobrancelha praticamente acabou. A gente recebe muito isso aqui, a gente vê esse buraco aqui na base da sobrancelha. Quem trabalha com micro está acostumado a ver muito disso daqui, tá? Quem trabalha só com design, meio que não se importa. Quem trabalha só com design, sabe o que é que vai fazer aqui? Quando vê esse buraco aqui, ela, infelizmente, né, é uma infelicidade ela fazer isso, ela vem aqui, o que ela vai fazer? Ela vem aqui e vai raspar isso daqui, ó. Ela vai tirar. Se tem um buraquinho aqui, o que ela pode fazer para deixar essa sobrancelha certinha? Ela, com a infelicidade, ela vem aqui e tira esse excesso daqui de baixo, que faz parte da estrutura da sobrancelha. Tira isso daqui tudo. Ah, ela quer levantar o olhar da cliente, por exemplo, eu vou dar esse exemplo de novo aqui. Ela quer levantar, olha, vamos dizer que está aqui cheio de sobrancelhinha. Gente, eu estou só riscando aqui, tá? Isso aqui não é trama de fios, não. É só para dar um exemplo para vocês. O que o design faz muitas vezes quando ele diz que eu vou levantar o olhar do cliente. Olha o que ele... Olha que não posso falar merda, mas olha que meme que ela vai fazer aqui. Ela vem aqui e vai tirar isso daqui, ó. Ela vai tirar isso daqui para poder levantar o olhar do cliente, ou seja, ela vai tirar uma coisa que faz parte da estrutura da cliente. Então,
Cuidado com essa remoção da base das sobrancelhas, tá bom? A gente está aqui para poder falar sobre naturalidade. Eu preciso respeitar a estrutura natural da minha cliente. Eu quero que essa estrutura ela seja valorizada. Então, o que eu vou fazer nessa questão de base? Eu tenho que reconstruir essa base e não tirar. Então, vocês parem. Se você ainda tem essa questão de fazer também. Tem gente também que sabe o quê? Gente que trabalha com micro, mas que tem medo, por exemplo. Tem gente que tem medo de fazer isso aqui e deixar a sobrancelha grossa. Ah, mas ela tinha uns pouquinhos de pelinho aqui e aqui no final, e aqui como eu fiquei com medo de ficar grossa, eu vim aqui e tirei um pedaço aqui e vai e faz a sobrancelha bem... Ou seja, não adiantou de nada. Quando a gente vê um negócio desse aqui, a gente já tem a visão, tá? Eu já tenho a visão, todos nós, a grande maioria tem, quando chega cliente pra gente aqui assim, ó, a gente já tem a visão de que no decorrer da vida dela, alguém foi lá e tirou demais aqui. Alguém tirou demais essa base. E o que a gente tem que fazer nessa hora? A gente vai preencher, né? Eu tenho nas minhas tramas que eu ensino, eu tenho como que a gente faz esse preenchimento, porque tem direcionamento de fio, tem fio que é para baixo, tem fio que é para cima, tem fio que é reto, que é mais para frente. Então, dependendo, você vai seguir a estrutura do cliente, mas você vai fazer uma construção de base para poder valorizar a estrutura das sobrancelhas dessa cliente, tá bom? Então não seja a pessoa que vai remover aqui, a palavra está me fugindo, que vai remover isso daqui irresponsavelmente. Não seja irresponsável para poder remover isso daqui só porque você acha que se fazendo isso aqui você vai levantar, vai arquear a sobrancelha, então você vai e tira isso aqui tudo. Olha que tem muita gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui está claro para vocês? Muita gente ainda faz isso. Vocês não têm ideia. Muita gente ainda faz isso, tá? Eu vou te dar mais um exemplo, aproveitando que está nesse ponto aqui. Sabe o que muita gente faz também, que vocês têm que tomar muito cuidado também? É nessa parte aqui que eu falei da sobrancelha masculina, eu vou falar da feminina agora, que é isso daqui, ó. Olha só. Aí na sobrancelha feminina, você vai limpar lá e tá babá, não sei o quê. E o que a pessoa faz? Eu quero ficar com o olhar mais... Eu quero esse início aqui mais quadradinho. Então o que ela pede, e muita gente faz, isso aqui, ó. E o que eu falei pra vocês que vocês têm que fazer com muito cuidado, tá? Elas querem inventar demais aqui e criar coisa bem aqui. E aí você deixa a pessoa com cara de ruim, de má, tá? Você pode fazer? Pode fazer, mas se atente sempre aos limites, tenha bom senso na hora de fazer essa execução, na hora de você criar uma sobrancelha leste, de criar essa parte aqui da frente. Eu quero ela quadradinha. Beleza. Aí eu tenho um cliente que o início da sobrancelha, só que isso aqui já é parte de outro assunto, né? Mas vou exemplificar aqui. Que o início da sobrancelha dela, os fios são todos assim, ó, para baixo. Todos, eles já começam assim, ó. Eu tenho certeza que você já viu cliente assim também, certeza. Aí ela vai falar para você, eu quero o início da sobrancelha reto, eu quero aquele início mais quadradinho aqui, ó. Agora eu te pergunto, como é que eu faço? Aí você vai fazer o design lá. Eu quero uma sobrancelha. Aumenta um pouquinho para mim, lá o início, aí você vem aqui e faz o acerto do design. Vamos dizer que aqui é a marcação do design, tá? Tem profissional que faz o que nessa hora? Olha só, lembra que o início desses fios aqui são deitadinhos. O que muita gente faz aqui? Porque fala, como eu falei, porque meio que desacredita em si mesmo e fala e faz aquilo que o cliente quer. Que quer quadrado, quer o início quadrado. Então ela vem aqui e faz isso aqui, ó. E estraga a sobrancelha. Tem como eu fazer, eu aumentar esse início, mas de forma natural? Tem como fazer isso também, tá bom? Só que a gente vai fazer isso em outro momento. Agora que eu estou para poder falar sobre essa questão. Então aqui quando você for fazer essa criação aqui, você pode até fazer, mas você vai fazer com muito bom senso. Tá bom? Sabia que existe diferença entre levantar o olhar e arquear? Eu vou falar uma coisa que eu falo só no meu curso, mas eu vou falar rapidinho para vocês aqui sobre isso, que faz uma diferença gigantesca, tá? Nos nossos atendimentos também. Eu já dei um resumo lá no início, mas eu vou falar aqui para vocês agora. Por que não é a mesma coisa, tá?
Eu mostro isso eu dou exemplo no meu curso com pessoas que têm a estrutura dessas sobrancelhas para poder fazer isso daqui. Por que é diferente? Olha só. Pensem comigo aí, é uma pessoa que tem... Vou fazer um desenho aqui rapidinho. Aqui é um olho, tá? Olha só, tem gente que tem essa estrutura aqui, ó, mais baixa, e a sobrancelha... Vocês já atenderam alguém com sobrancelha assim? Dois exemplos aqui só para poder diferenciar para vocês o que é levantar o olhar do cliente e arquear. Me chega um cliente desse daqui, tá? E fala que ele quer arquear as sobrancelhas. Ou homem ou mulher. Eu tenho trabalhos, inclusive masculinos, de gente que tem a estrutura desse, gente. A sobrancelha aqui, ela cai, parece que cai mais do que o olho. Mas é exatamente assim, tá? E fala que quer levantar. Eu até entendo a vontade que essa pessoa tem de fazer esse trabalho aqui, fazer com que isso aqui, né, dá vontade de pegar isso aqui, puxar aqui, grudar aqui, tá? Só que o problema dessa sobrancelha aqui não é na sobrancelha, na verdade, tá? Quando eu pego uma estrutura dessa aqui, isso aqui é impossível, tá? Eu não arqueio essa estrutura de sobrancelha. Não dá. Por quê? Porque a estrutura desse cliente não permite isso. Eu não consigo arquear uma estrutura dessa. Eu falo para o meu cliente, eu falo com muita tranquilidade, olha, os seus pontos naturais são assim. A sua estrutura óssea é assim. Quer você queira ou não, ela é assim. O que você pode fazer para melhorar, tá? Aqui eu falo para ela, aqui eu vou melhorar um pouco essa estrutura, mas mesmo assim esse caidinho ele faz parte da sua estrutura. O que você pode fazer, se você quiser fazer, e eu falo para você, acho que quase todos os meus clientes, quando eu falo isso, eles vão lá e fazem. Aplica um botoxzinho aqui, ó, que aqui ele vai levantar essa pelezinha aqui e ela vai ficar mais levantadinha. Só que com a micro eu não consigo resolver esse problema. Eu tenho certeza absoluta que vocês já viram aí, a gente vê esses absurdos, né, na internet agora, gente que com duas sobrancelhas, que faz o quê? Raspa isso daqui, desconsidera isso daqui e cria uma sobrancelha nova. Vocês já viram isso, né? Eu tenho certeza que vocês já viram isso. Olha, o que eu vou fazer aqui agora é dar uma levantada de leve nas suas sobrancelhas. E como que eu levanto essa sobrancelha aqui, tá? De leve, como eu falei. Vamos dizer que aqui tá cheio de pelinho aqui, caidinho assim. Vou fazer a marcação dos pontos da sobrancelha, tá? Aqui eu vou identificar o meu ponto alto. Provavelmente ele vai estar bem por aqui assim, ó. Eu faço um tracinho maior. E meu ponto ideal seria que ele estivesse para cá, né? Que ele acabasse por aqui assim, ó. Essa sobrancelha está muito esticada, né? Que ela acabasse por aqui assim. O que eu vou fazer? Eu vou falar para o cliente, olha, para poder manter essa naturalidade, eu não posso não posso raspar toda essa sobrancelha. Mas eu posso tirar um pouquinho desse excesso, daqui de baixo. Então aqui, ó, eu vou levantar aqui, eu vou trazer um pouquinho do meu ponto alto para cá, tá? E aqui eu vou levantar... Gente, tem que ser sutil isso daqui, não pode ser demais, não. Eu vou trazer um pouquinho para cá. E aqui, olha, é onde eu vou tirar, como eu falei para vocês, eu vou ainda aproveitar um pouco dessa estrutura de pelos aqui e vou fazer bem de levezinho isso daqui, ó. Aqui é porque aqui no meu desenho tá bem grotesco, tá? Mas assim, eu não posso raspar a sobrancelha, eu não posso desconsiderar aquela sobrancelha toda ali, não. Eu vou minimizar, eu vou tirar um pouquinho desse excesso de baixo, mas ainda vou aproveitar esses fios caidinhos aqui, vou fazer melhor aqui. Ainda vou aproveitar um pouquinho desses fiozinhos caidinhos aqui para poder levantar essa sobrancelha. E aqui eu posso fazer sim, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar aqui um pouquinho da minha base, né, que vai me dar essa sensação de estar levantando também, tá bom? E criar mais aqui no ponto alto. Então a gente sai de uma sobrancelha caidinha para levantar de leve esse olhar. Deu para entender? Levantar esse olhar. Por que levantar o olhar é diferente de arquear as sobrancelhas, tá? Se uma cliente chega para mim com uma estrutura como essa daqui, olha, ou seja, o músculo dela tá ali, firmezinho e tudo mais, uma sobrancelha como essa daqui, provavelmente eu consigo arquear, eu consigo levantar ela um pouco mais. O trabalho que eu vou fazer aqui vai ser semelhante àquele ali, só que agora eu tenho mais liberdade, porque como eu falei, a estrutura desse cliente me permite fazer isso. Tá bom? Então você tem que ver primeiro, você vai olhar para o cliente e ela vai falar, eu quero que você arqueie minha sobrancelha. A gente eu recebo muitas senhoras, né, que falam que quer arquear a sobrancelha e a sobrancelha dela é bem caída. Eu falo, olha,
não dá para arquear sua sobrancelha. É o que, que eu vejo muito, né? O que, que eu recebo muito e mando para trás também, eu mando fazer uma remoção a laser. Gente que você vê com a sobrancelha, igual eu te falei, igual um avião aqui, preta, né? Às vezes desbotada, porque geralmente são as senhorinhas que fizeram lá no passado, alguém fez, toda desbotada aqui, mas bem assim, ó. Completamente fora da estrutura desse design, né? Eu vou e explico para ela, porque o que o cliente quer, gente, é também sentir segurança. Ele quer sentir que você sabe o que você está falando. Você não pode falar isso aleatoriamente. Eu não falo isso por acaso. Eu falo, olha, a sua estrutura, eu mostro para ela, a sua estrutura está aqui, assim, ó. Se você tivesse sobrancelha, se você tivesse seus 15 anos aí, sua sobrancelha deve ser desse formato aqui. Eu estou enganado? Ela vai lembrar, a gente conversa, a gente chega nesse senso comum, tá bom? Então aqui eu já posso fazer, eu quero dar uma arqueada nessa sobrancelha. Eu já posso fazer o que aqui? No meu ponto inicial, eu já vou também aumentar aqui um pouquinho dessa base aqui, ó. Vou começar aqui embaixo essa base. Vou levantar um pouquinho aqui em cima também, mas dentro do meu limite, onde ainda tem pelos aqui. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar meu ponto alto para cá, tá? E aqui eu posso, ó, levantar um pouquinho aqui. Aqui, olha, ao invés de descer, eu vou seguir aqui uma linha mais retinha. Vocês sabem que quando a gente faz a sobrancelha mais abertinha, quando a sobrancelha, ainda mais para quem é tem mais idade, quando a gente faz a sobrancelha mais aberta, ao invés de você vir aqui e cair, você rejuvenesce o olhar desse cliente. Então, eu gosto muito de trabalhar com a sobrancelha mais abertinha assim também, tá? Para rejuvenescer esse olhar. Então aqui eu vou desconsiderar um pouquinho desses fiozinhos e aqui também eu vou levantar isso daqui, tá? Então aqui eu vou fazer esse arqueamento aqui. E como eu vou puxar daqui de baixo, olha, eu vou criar uma base aqui, olha a diferença. Não sei se vocês conseguem ver, eu consigo arquear, porque ela tem uma estrutura que me permite arquear. Deu para entender? Conseguiram entender a diferença de arquear a sobrancelha, de levantar o olhar do cliente? É porque assim, sem os exemplos aqui, fica mais difícil, mas lá no curso lá, eu pego várias sobrancelhas, vários clientes, várias pessoas, onde eu mostro essa estrutura, eu mostro esse ossinho caído, eu mostro a sobrancelha até o nascimento da sobrancelha, e eu mostro como corrigir quando a sobrancelha é muito caída, eu mostro como arquear quando é possível você fazer esse arqueamento. Então é diferente, quando a gente tem essa noção, a gente consegue conversar melhor com o cliente para explicar para ele e para poder dizer para ele, porque às vezes nem ele sabe o que ele quer, ele acha que o problema dele é isso, ele acha que ele tem que arquear, na verdade ele quer uma eleva... Gente, eu vou falar para você, e vocês que são designer também, vocês sabem, um cliente que tem a sobrancelha caída como essa daqui, o mínimo, e sabe por que eu sei que vocês sabem disso? Porque se eu tiro um fiozinho de um design, aquele fiozinho já faz a diferença no resultado final. Então pensa aqui, se uma sobrancelha dessa daqui, se eu levanto 1 milímetro, 2 milímetros aqui, de pelinhos aqui e crio aqui em cima, já dá um outro olhar, mais um outro olhar para o cliente, principalmente para quem tem aquela sobrancelha extremamente caída, tá bom? Só que, de novo, leve em consideração, não posso transformar esse cliente que tem essa estrutura em outra pessoa. Você pode recomendar que ela faça um botoxinho, depois ela volta lá para você fazer, e assim, geralmente fica muito incrível, né? Porque a pessoa, ela percebe, dá para perceber essas questões. Você olha para mim aqui agora, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Quando você olha aqui para mim aqui agora, dessa distância, você percebe que a minha cauda tem uma ponta, não percebe? Isso vai para a grande maioria das pessoas. Agora eu vou chegar bem pertinho aqui para você ver como a minha sobrancelha não tem pontinha. Tá? Ela não tem. Tá bom? Ela não tem. Ou seja, é como se fosse ela termina assim, ó, minha sobrancelha. Ela meio que termina assim, tá? Ela termina assim. Mas quando você olha de longe, ela parece que ela tem uma pontinha. E qual que é o problema dessa história? É porque quando eu faço a micro, e tem muita gente que faz isso daqui, tá? Ela vem fazendo o desenho dos fios e aqui ela faz isso daqui. Eu vou fazer igual muita gente faz, tá? Tá tudo certo. A gente tá aqui para melhorar.
Ela faz basicamente isso, ou seja, ela deixa muito definida. Quando eu deixo isso aqui muito definido, essa ponta ela meio que chama atenção demais. Dá pra ver perfeitamente aquela sobrancelha desenhadíssima demais, tá? E isso foge, não é que não é elegante. Tem gente que gosta. Tem gente que de fato tem gente que de fato tem uma sobrancelha finalizada assim, mais com a pontinha mesmo, tá? Só que assim, se eu faço isso para todo mundo, eu fujo daquilo que eu ofereço, aquilo que eu gosto de oferecer, que é naturalidade. É por isso que você precisa levar em consideração cada estrutura de cliente. Cada fiozinho de cada cliente vai importar nessa hora, tá? Geralmente, eu vou falar para você agora baseado também na minha experiência de trabalho, geralmente as sobrancelhas elas não terminam, vou dizer que 90% das sobrancelhas, elas não terminam fechadinhas. Elas geralmente terminam assim, ó. A grande maioria, por mais que não pareça, tá? Mas é porque quando eu estou fazendo aquele fiozinho ali também, tá? Ela vem aqui, ó. Aqui é porque tá grosso, né? E aqui a gente vai fazer aquelas junções aqui, estratégicas também, né? E vai dar essa sensação de que tá mais abertinha também. Geralmente é assim, tá? Essa questão que o que você vai estar atento, como eu já falei, o limite da sua cauda vai ser esse pontinho aqui mesmo, tá? Você não vai inventar mais além disso. O que você pode fazer é sempre levar em consideração que você vai querer, às vezes o limite da cauda, quando você faz o traço, tá bem aqui embaixo, aqui assim, ó. Por conta da pontinha aqui assim, tá? Mas se vocês começam a fazer no trabalho de vocês, isso daqui, ó, deixa ela mais abertinha mesmo. Isso aqui vai deixar o trabalho de vocês muito mais bonito. Quando você deixa a cauda mais aberta, tá? Quando você deixa a cauda mais abertinha e mais retinha, tipo aqui no final, ó, ao invés de eu fazer isso daqui, ó, assim, eu vou fazer assim. Vou deixar ela mais abertinha. Aqui embaixo, olha só. Eu não faço essa curva. Eu deixo ela mais aberta. Isso aqui rejuvenesce, isso aqui vale para todo mundo, tá? Faça isso e também deixe ela mais abertinha. Os casos onde a pontinha da sobrancelha é utilizada são muito pouquinhos e geralmente quem faz essa estrutura de sobrancelha com a pontinha de flecha, que a gente chama, né? É quem é iniciante, tá? Quem é iniciante, isso assim, isso quem em outros cursos, os meus alunos iniciantes já sabem que a gente não faz mais no final lá aquela, deixa eu fazer aqui, ninguém faz isso aqui mais, né? Chega aqui, faz isso daqui. Ninguém mais, pelo menos os meus alunos não fazem mais isso. Aí parece que tá com a ponta de uma seta. Isso aqui, ó, não, passado, não existe mais. Não existe mais para quem acompanha, tá? Você vai fazer uma armação de fios aqui, que é o segredo, inclusive, da minha técnica Natural Brows. O meu curso está baseado exatamente nessa questão dessa formação de fios, para você dar aí um ar diferenciado na hora de você fazer essa execução, mas isso também é uma outra história, tá bom? Carla, se melhora treinando na pele sintética, tá? Tudo isso que eu falei para vocês, da questão do design, gente, o design, olha só, hoje eu chamo de design livre. Antigamente eu fazia muita marcação na linha, eu ficava muito preso, e hoje depois que você tem a noção de que o que você vai fazer lá, vai ser identificar os pontos do cliente, tá? Você vai vir, a primeira parte sempre vai ser um traço reto, sempre vai ser um traço reto na parte superior, sempre vai ser um traço reto. A parte aqui da cauda é onde eu vou definir, baseado na estrutura do cliente, porque eu vou achar aqui a arcada óssea do cliente. Então isso aqui eu vou definir baseado no cliente, vai ser próprio de cada um. A ponta da cauda eu já sei que eu vou deixar um pouquinho mais abertinho, e aqui embaixo, dependendo da estrutura, eu vou aumentar um pouquinho mais, ou vou deixar aqui, ou ela vai ser mais retinha, ou ela vai ter uma leve arredondamento aqui, vai depender também da estrutura do cliente. E aqui essa parte aqui eu vou deixar mais abertinha também, a parte da finalização da minha cauda, tá? Basicamente é isso. Se eu sei fazer isso daqui, você pode treinar design no papel. O design aqui você pode fazer bastante no papel. Pega
Pega, sabe o que eu gosto de fazer com os meus alunos? Eu pego fotos da internet de modelo, às vezes até de revista que você está assistindo, olha aquela sobrancelha lá e faz o design daquela sobrancelha. Tem muita gente que tem a sobrancelha horrível que está na internet aí, chega lá e faz o desenho no design só para você treinar isso daqui, você vai perceber, inclusive, isso daqui, ó, que a maioria é mais abertinha também, tá bom? Mas se você quer treinar essa questão aí que você falou da finalização dessa sobrancelha aí, pele sintética, tá? Pode treinar aí o treino de trama mesmo, que vai ter, aqui você vai ter trama que você vai terminar a cauda para cima, vai ter trama que você vai terminar ela para frente, vai ter trama que você vai terminar ela para baixo. Tem diversas formas de fazer isso daí. Como que você vai fazer isso? Vai identificar, cada cliente tem sua própria estrutura e você vai treinando isso daí, tá bom? É isso, né, gente? Mas basicamente é isso. Nossa live de hoje foi para falar sobre design. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique e se inscreve, né? Deixa o like também. Se possível, comenta aí também para que outras pessoas possam interagir mais também, tá bom? Obrigado a todo mundo aqui que está participando também, que vai acompanhar esse vídeo depois, tá bom? Esse aí, Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês. Valeu, tchau, tchau.